Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou consultora da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje no nosso webinar. Primeiramente, antes de começarmos, eu queria só passar a nossa análise de perfil para quem ainda não conhece. É uma ótima forma de primeiro contato com a Daqui para Fora. Com poucas informações, nós conseguimos traçar um diagnóstico inicial do estudante para esse projeto. Além disso, nós temos também aqui os próximos eventos que vão ocorrer. São os últimos eventos aí do ano. Dia 12, agora a gente vai fazer um webinar sobre as provas padronizadas do SAT e ACT. No dia 14, vamos falar de casos reais dos nossos alunos. Então, esses são os últimos eventos também do ano daqui para fora. Voltamos depois, no meados de janeiro, já com próximos eventos, já com uma programação muito legal ao longo de 2024. Ah, Aqui a análise de perfil, para quem ainda não fez, né? Como a gente falou, é uma ótima foto, e também a nossa agenda online, que vocês podem acessar e ter um um dia e horário para primeiro contato com a daqui para fora, uma conversa, um bate-papo em que vocês podem tirar dúvidas diretamente com a daqui para fora. Ah, totalmente gratuita essa primeira conversa, então por lá vocês conseguem tirar dúvidas individuais e específicas. Bem, hoje o nosso tema da noite é falarmos da parte financeira desse projeto, sobre estudos no exterior. Para quem ainda não conhece muito essa parte financeira, existem muitas informações nos sites das faculdades, com diferentes valores, dependendo se o aluno tem a cidadania daquele país, não tem, se tem bolsa ou não. Então, esse é um ponto que a gente vai abordar hoje aqui nessa parte financeira, né, tanto da viabilidade, né, o quanto custa e da viabilidade financeira, como o aluno também pode buscar oportunidades de bolsa e como se planejar, né, para esse projeto. Ah, Aqui são as principais pautas, né? Vamos fazer uma rápida introdução da daqui para fora primeiro, depois vamos falar um pouquinho do processo seletivo, o investimento nas universidades no exterior, como é que isso funciona, como se planejar financeiramente, né? O que muito se fala no exterior de College Fund, né? Que é justamente criar um fundo financeiro para isso, né? Para um projeto como esse, as oportunidades né, de bolsas de estudos e o porquê, né? Por que considerar fazer faculdade fora também. Tá? No final, a gente abre para perguntas e respostas, mas ao longo da apresentação aqui, nós deixamos o Q&A aberto e o chat também para vocês colocarem aqui durante a apresentação as suas perguntas. Então vamos lá, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Já fazemos isso há 22 anos, já enviamos mais de 3.500 alunos, totalizando aí mais de 700 milhões de reais em bolsas. Ou seja, temos muita expertise na área, na parte financeira, justamente para orientar e direcionar os alunos nas aplicações das faculdades corretas do ponto de vista financeiro. Temos uma equipe com mais de 40 profissionais que se formaram no exterior também. Então, uma equipe não só profissional, né, no assunto, né, que conhece, estuda o assunto, mas que também teve a vivência de estudar no exterior. Além disso, aqui algumas das faculdades que os nossos alunos já foram aprovados e hoje os países que a daqui para fora atua. Então, não só daqui para fora é especialista nos processos dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, né, que são sempre os principais países de maior interesse dos alunos, mas também na Europa continental. E aqui alguns dos países hoje que a daqui para fora já atua: Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Então, aqui são alguns dos exemplos de universidades que os nossos alunos já foram aprovados. Realmente ia ser impossível nós colocarmos aqui todas as faculdades que os alunos já foram aprovados. Hoje nós temos alunos em mais de 500 universidades no exterior. Sempre o nosso grande objetivo com cada aluno é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível. E falando dos últimos resultados das últimas duas turmas daqui para fora, que se candidatou em 22 e agora em 23, aqui algumas das aprovações, tanto das faculdades americanas, top 15, top 30. Então, como vocês podem ver aqui, todos os ciclos dos alunos têm conseguido resultados de alto rendimento, né, alto nível acadêmico de excelência acadêmica mundial, assim como na Europa e no Canadá também, que alguns dos resultados das últimas turmas, de 22 e 23,
que os alunos foram aprovados, tá? Então, é algo que a gente tem acompanhado, né? Tem todo ano, né? Nós trabalhamos com algumas dezenas de alunos ao longo dos anos de candidatura. Então, a gente tem conseguido todos os anos esses rendimentos, né? Esses resultados que consideramos de altíssimo nível mundial. Então, essa era uma primeira rápida introdução e apresentação para quem está vindo aqui pela primeira vez no nosso evento, não conhece ainda daqui para fora, trazendo um pouquinho da nossa bagagem, nossa expertise nesse assunto. Então, antes de a gente entrar na pauta principal da noite, que é a bolsa de estudos, como financiar, como se planejar financeiramente para esse projeto, é importante, primeiro, dos alunos e famílias que estão nos ouvindo conhecerem e saberem um pouco como é o processo seletivo de entrada para as universidades, porque, inclusive, a partir de alguns desses principais requisitos, é a avaliação de possíveis bolsas acadêmicas, né? Então, é importante saber quais são esses requisitos primeiro. Primeiramente, parte acadêmica, notas e provas. Notas são as notas da escola, histórico escolar do estudante, do nono até o terceiro ano do ensino médio, ou seja, a sua vida acadêmica nos últimos 4 anos. Além disso, tem as provas, que são as provas do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, principalmente para o processo americano. As provas de proficiências de inglês, existem algumas possibilidades, né? Então, aqui o aluno, a gente vai avaliar com o aluno qual a prova que esse aluno precisa realizar, e quando realizar essa prova. A prova do Enem, que é uma prova exigida no processo do Canadá e da Europa também. Muitas faculdades da Europa, né, vão exigir a prova do Enem. E também na Europa, dependendo do país, do curso ou da área de interesse do estudante, podem existir provas específicas, né? Então, isso a gente consegue avaliar no ato da candidatura do estudante, se naquele ano e para aquela faculdade específica que o aluno for se candidatar, se vai existir ou não alguma prova específica, tá? Além disso, tem as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador. As atividades extracurriculares também vão ser avaliadas pelas universidades e as redações de apresentação para as universidades. Para finalizar, algumas faculdades ainda fazem entrevistas com os representantes das faculdades. E para os alunos interessados nas artes, existe também o portfólio artístico que é solicitado e formatado junto com a nossa equipe artística para as universidades das artes. Então, de uma forma geral, é importante, né, vocês terem uma boa noção de todos esses requisitos, porque quando a gente entrar no assunto aqui do nosso webinar de hoje sobre a parte de bolsas, alguns desses requisitos vão ser fundamentais ou chaves para aplicação ou candidatura para bolsas acadêmicas ou artísticas ou por necessidade financeira, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, antes de começarmos a falar de bolsas, né, e financiamento ou planejamento financeiro para esse projeto, é importante primeiro nós trazermos a parte ah, de investimento, né? Quanto custa fazer uma faculdade realmente no exterior. Então, vamos lá. Vamos realmente a valores, né, básicos e gerais, tá? Ah, Primeiramente, né, Estados Unidos e Canadá são valores bem parecidos, né? A partir de 30 até 85 mil dólares americanos por ano, e no Canadá de 30 a 70 mil dólares canadenses ao ano. No Reino Unido, a partir de 30 até 50 mil libras ao ano, e na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Então, vocês podem ver aqui, sempre o planejamento é anual, e nesse valor anual com moradia e alimentação incluído. Então, a gente sempre faz uma conta já com o custo básico de vida incluído nesse valor total para o estudante e para a família, né? Um ponto importante dessa avaliação inicial, né, dentro desses ranges de valores das faculdades, para cada família e cada responsável que acompanha a trajetória e a jornada do estudante conosco, uma das formas primordiais que nós trabalhamos com os alunos é a partir do alinhamento e da definição do orçamento que cada família tiver. Então, antes de começarmos, inclusive, o trabalho com qualquer aluno e qualquer família, nós antes fazemos uma reunião
completa para decidirmos e avaliarmos com a família qual vai ser o teto de orçamento planejado e, a partir daí, traçarmos uma linha e um projeto específico para cada um, porque isso, de fato, pode impactar nas possibilidades de faculdades ou qual vai ser a diretriz de trabalho com aquele estudante. Se vai ser necessário aplicar para a bolsa, se não vai, se o aluno vai ter alguma capacidade, né, ou potencial para aplicar para a bolsa, ah, se a Europa pode ser uma possibilidade. Então, isso é estudado e alinhado com a família e o estudante no início do trabalho com a daqui para fora. Como vocês podem ver aqui, a Europa já é, né, um lugar em que o rende médio fica num patamar mais acessível, se a gente fizesse uma conta assim bem por alto. E olhando na Europa de uma forma geral, a gente consegue encontrar faculdades que vão ter valores de anuidade ou de faculdade bem acessíveis, né? Por exemplo, algumas faculdades na Espanha ou até mesmo na Itália, ou França podem ter anuidades que vão variar de 800 mil euros ao ano até a casa dos 6 mil, 7 mil, 8 mil euros ao ano, só nos estudos. Aqui a gente não está contando o custo básico de vida incluído, tá? Trazendo aqui, inclusive, algumas dessas opções, só para ilustrar para vocês, algumas faculdades da Europa que têm o custo anual dos estudos, das aulas, consideravelmente baixo, né? Como Bolonha, na Itália, no custo de 2 mil euros ao ano. Nova de Lisboa, custando 6 mil euros ao ano. E nessa outra coluna, como vocês podem ver aqui, para quem tem um passaporte europeu, esse valor cai para 700 euros ao ano. A Universidade de Sevilha, 800 euros ao ano. Estes, que fica na França, um custo de 8 mil euros ao ano. Então, uma baita universidade na área de negócios que tem um custo anual de estudos bem interessante, tá? Ah, e aí, trazendo aqui já fazendo alguns comparativos, né? Considerando esses valores iniciais, olhando esse custo de aulas, e fazendo conversões, né, de uma forma geral. Ah, Dólar a 5,50, o euro a 6 e o dólar canadense a 4. Só para fazer uma conta mais fácil aqui, para fazermos rápidas comparações, tá? Quando a gente olha a nível de custo mensal, né, já que aqui no Brasil a gente está mais acostumado nesse planejamento financeiro, as universidades americanas, num custo mensal de aulas, vocês veem que o range de valor das aulas vão ficar na casa de 6 a 10 mil reais por mês, né? Na Europa, esse valor vai ficar na casa de 400 a 3 mil reais ao mês. No Canadá, de 6 mil a 10 mil, já com muitas faculdades considerando algumas bolsas. E quando olhamos aqui no Brasil, faculdades particulares, 3 mil, 3.500, dependendo do curso, chegando a 5, 6. Faculdades, por exemplo, de medicina já estão na casa de 10 a 15, isso só dos estudos, das aulas, né? Quando a gente adiciona o valor também de custo básico de vida, moradia e alimentação, né, a gente faz uma estimativa aqui, nos Estados Unidos, a partir de 4.500 reais ao mês até 9 mil. Na Europa, de 4.800 até 9 mil também reais, então um custo de vida bem parecido, né? No Canadá, um pouquinho menos, 4 mil a 8.500 reais ao mês. E no Brasil, se considerássemos, né, um aluno ou que saia de casa, vai para uma outra capital, ou que tenha os seus custos, né, de logística, outros cursos, academia, o que o aluno tiver de custo mensal na sua vivência universitária, uma estimativa hoje pode ser de mais ou menos 3 mil, 3.500 até 6 mil, 6.500, muitas vezes quando esse aluno sai de casa e vai para algum outro estado, ou vai morar sozinho, ou em alguma república, por exemplo, né? Então, quando a gente soma esses valores, né, do custo das aulas com o custo de moradia e alimentação, a gente chega nesses valores totais, nesses ranges, né, que a gente estimou aqui nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Brasil. Então, Estados Unidos a partir de 10.500 até 19, né, fazendo uma estimativa. Na Europa, de 5.200 até 12 mil reais ao mês.
Canadá de 10.500 até uns 18.500 ao mês. No Brasil, considerando faculdades particulares, 7.800 já com tudo, até uns 12.700, né? Então, isso é já para vocês, a gente já começar a colocar em perspectiva que, em termos de comparativos, né, e valores totais, quando a gente coloca uma conversão mensal e realmente somando todos esses valores, a gente vê que os ranges não estão muito fora do nosso padrão aqui brasileiro, quando a gente olha um aluno que está cogitando em entrar numa faculdade particular aqui no Brasil. Então, alguns pontos aqui fazendo essas análises iniciais de comparativos, né? Que alguns cenários, em termos de investimento no exterior, podem até ficar mais baixo do que aqui no Brasil. Quando a gente considera algumas faculdades, por exemplo, públicas na Europa, comparado com algumas faculdades, né, e o custo de vida em São Paulo, por exemplo, esse aluno pode ter, de fato, um custo mais baixo do que morar e estudar em São Paulo, uma grande faculdade em São Paulo, né? E em alguns cenários esse valor pode ficar bem parecido, como em algumas faculdades nos Estados Unidos ou Canadá, né, e fazendo uma faculdade particular em São Paulo, por exemplo, um estudante que mora no Rio vai morar em São Paulo sozinho, sozinha, ou em alguma república, vai ter todo um custo de vida atrelado, vai fazer uma faculdade particular em São Paulo, o custo de vida em São Paulo também é mais alto. Quando se coloca tudo isso na ponta do lápis, muitas vezes o valor final mensal vai ficar bem parecido do que esse aluno teria também estudando nos Estados Unidos ou no Canadá. E algumas faculdades, quando a gente compara, por exemplo, Europa versus Curitiba, custo de vida incluído, ficaria também bem parecido. Então, isso é algo para as famílias considerarem, né, e fazerem essa avaliação um pouco mais no detalhe, e fazerem essas comparações com o custo de vida incluído também, porque fazer faculdade não é só a faculdade, tem todo o custo que pai, mãe, responsáveis sabem muito bem que existe também, né? Quando a gente faz um comparativo, né, e quando a gente olha essas possibilidades, né, é claro que a parte financeira é um aspecto, mas também tem que se considerar as possibilidades acadêmicas que esse aluno tem no exterior. Quando a gente olha Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Europa e Brasil, e olhando as principais faculdades do mundo, né, o ranking mundial hoje que nós temos como referência, que é o THE, que é o Times of Higher Education, das top 100 do mundo, a gente vê uma quantidade considerável nos Estados Unidos e na Europa. Canadá, temos ali quatro. Quando ampliamos isso para as top 300 do mundo, a gente tem uma quantidade ainda maior nos Estados Unidos e Europa, com o Canadá também algumas faculdades. E quando a gente olha aqui no Brasil, dentro desse ranking mundial, a única faculdade brasileira hoje é a USP, que está entre 200 e 250 do mundo. Então, o que isso significa é que a olhando a parte financeira e colocando isso na balança com as possibilidades de nível acadêmico que esse aluno consegue atingir no exterior, muitas vezes esse custo-benefício é muito interessante no exterior, porque talvez investindo a mesma coisa, ou talvez um pouquinho mais no exterior do que esse aluno investiria aqui no Brasil, esse aluno teria acesso a faculdades mundialmente ranqueadas, né? Então, realmente existe essa possibilidade que é bem interessante de se colocar também nessas análises e comparações. Falando um pouco dessa parte financeira, né, e aqui alguns dados de algumas faculdades em termos de investimento, só para ilustrar um pouco esse nível mundial que essas faculdades conseguem chegar. A UCLA, por exemplo, investiu em 2022 1,4 bilhões de dólares, Manchester, no Reino Unido, 552, a UBC no Canadá, 525, né? Além disso, no exterior, as universidades elas oferecem muitas oportunidades de cursos. Então, esses alunos, muitas vezes, quando vão para o exterior, abrem um leque ainda maior de possibilidades de formação. No exterior, os alunos vão ter acesso aos principais cursos, como aqui no Brasil, né? Economia, administração, engenharia, relações internacionais, ciências da computação, comunicação, etc. Mas também no exterior, esses alunos vão ter acesso a muitos cursos que muitas vezes aqui no Brasil não existem. Então, isso é outro aspecto a se colocar na balança na consideração de investimento no exterior, porque não só é a parte
acadêmica a nível mundial, mas também oportunidades de desenvolvimento e de formação que essas faculdades podem trazer para o estudante. Então, faculdades que podem oferecer cursos como inteligência artificial, neurociência, design de games, biometria, biotecnologia, segurança cibernética, e vários outros cursos que as faculdades oferecem. Além disso, as faculdades também oferecem muitas oportunidades de desenvolvimento através das organizações estudantis, né, como o clube de robóticas, clubes de investimentos. Tudo isso porque a gente entende que fazer faculdade fora não só no final é um resultado acadêmico de formação, mas também é uma vivência, uma experiência pessoal inigualável, né? Ter a oportunidade de morar num campus universitário, conhecer gente do mundo todo, ter um senso de independência como nunca antes, sair da sua zona de conforto, o nível de inglês vai para um outro patamar. Então, de novo, isso aqui, esse aspecto de qualidades, competências e habilidades de desenvolvimento para o futuro, é algo que precisa ser também colocado na equação de investimento em uma faculdade aqui e fazer uma faculdade no exterior. Então, a gente vê aqui nessa conta final da família, né, avaliando a parte de formação, né, e de oportunidade de fazer uma faculdade fora, vai muito, muito além da parte acadêmica e da sua formação e do seu diploma no final das contas, tá? O que a gente tem visto hoje, muitas empresas, inclusive, já fazem processos seletivos específicos para quem faz faculdade fora. Então, é o que a gente vê também com ah, muito benefício para esses alunos que voltam para o Brasil terem a oportunidade de entrarem para um outro tipo de processo seletivo em empresas hoje que já enxergam esses alunos que fizeram faculdade fora de uma outra forma, porque entendem todas essas competências que esses alunos passaram e tiveram ao longo dos 4 anos universitários no exterior. E aí vamos falar um pouco de planejamento financeiro, né? Que é justamente o que chama-se no exterior como college fund, né? Vamos fazer primeiro uma análise, né, de como isso é feito em outros países, tá? Primeiro, né, poupança universitária, que é muito comum, né, nos Estados Unidos, Japão, né, os filhos e filhas, quando nascem, a família já começa a criar uma poupança para isso, né, para os estudos. Então, literalmente, é um fundo de investimento que as famílias já abrem no dia day one, né, que a gente chama, quando a criança nasce, isso já é algo quase que um protocolo que é feito, né? Ah, além disso, né, os investimentos na universidade vão ser muito maiores, né, do que na escola. Então, ah, muitas vezes no exterior as escolas, né, têm um sistema de público muito bom na base, e aí esse investimento vai ser feito futuramente mais na universidade. E fazendo esse planejamento é uma poupança universitária que é feito com bastante tempo de antecedência. Então, dá para fazer uma previsão muito boa em termos de fundos de investimento com essa previsão de começo da faculdade dos filhos e das filhas, tá? E aí, por que que, né, nós não fazemos isso no Brasil, né? Muitas vezes porque, primeiro, é cultural, né? Nós não temos essa cultura para começar. Além disso, né, o nosso valor, né, de escola, o que a família já se planeja de investimento ao longo da vida acadêmica do filho ou da filha, durante a escola, vai ser muito parecido com o que vai ser feito na faculdade. Então, muitas vezes as famílias não param para pensar na universidade, porque já estão acostumados com aquela despesa mensal que é feita na escola e os valores das faculdades aqui no Brasil, comparando-se a muitas escolas brasileiras, boas, particulares, vão estar mais ou menos dentro de um mesmo patamar, né? Então, não é muito necessário fazer esses ajustes, né? Fazer esse salto da escola para a universidade. Então, o valor que a família já está acostumada mensalmente em investir na universidade, na escola, vai ser o mesmo que vai ser investido na universidade futuramente. Ah, e aí, como é que se planeja, né, para isso? Então, primeiramente, quanto que você gasta hoje e quanto você vai gastar no futuro. É uma conta bem simples, né? Então, se hoje a família já tem essa conta de que
tem um gasto mensal, vamos supor, de R$ 4.000 ao mês, com mais dois, talvez no futuro seja possível fazer um estudo, fazer uma faculdade na Europa, por exemplo. Então, se a família tem um filho ou uma filha, principalmente os mais novinhos, né, que podem fazer esse tipo de planejamento a um pouco mais a longo prazo, já fazer essa estimativa com essa margem, talvez um pouquinho a mais do que é feito hoje para a escola, lá na frente isso vai se reverter na real possibilidade de estudar no exterior do ponto de vista financeiro, tá? Ah, é importante a gente frisar também que não é necessário para as faculdades no exterior o aluno pagar tudo de uma vez só. Então, a família não precisa se planejar em ter já os 4 anos de faculdade já acumulado, né, nos valores. Ah, as faculdades, elas, na verdade, os pagamentos são feitos semestrais, a grande maioria, então os pagamentos são feitos por semestre. Tá? E dependendo da faculdade, podem existir planos de pagamento. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura maior de planejamento mensal. No exterior, geralmente é semestral, mas algumas faculdades podem dividir até por dentro do próprio semestre, em 2 ou até 4 vezes. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma faculdade que custa US$ 25.000 por ano. A, a faculdade tem um plano ou de pagar por semestre, 12.500 no primeiro semestre, 12.500 no segundo semestre, ou até mesmo pagar em 4 vezes, ou seja, 2 vezes em cada semestre, no total em 4 vezes, né? E aí é importante, né, da família, né, e do estudante considerar sempre esse planejamento com antecedência. Então, se você tem tempo para poder se fazer esse tipo de planejamento, hoje, por exemplo, se você está no segundo ano do ensino médio, fazer essa conta de trás para frente. A partir do momento em que o aluno começa a faculdade, quantos meses esse aluno, aquela família tem para se planejar e fazer esse investimento, essa previsão lá na frente, né? Então, fazendo aqui um plano mensal, né, só para fazer uma rápida estimativa, né, pensando no primeiro ano de faculdade, o aluno começando esse planejamento financeiro a partir do sétimo ano, né, sétimo ano do fundamental, começando esse investimento, né, a partir do sétimo ano, sétimo, oitavo, nono, primeiro e segundo ano, ah, esse aluno, ao investir o primeiro ano de faculdade, né, começando o investimento com R$ 300, por exemplo, ao longo daquele período, né, chegando no ano da faculdade, esse aluno vai ter ah, provavelmente mais ou menos R$ 1.200, né, em termos de investimento. É claro que aqui a gente botou algumas estimativas, não consideramos nenhuma rentabilidade, mas é interessante, conforme você vai fazendo investimento naquele ano, o quanto que isso lá na frente pode se reverter em termos de investimento nos 4 anos de faculdade. Além disso, as possibilidades de trabalho na faculdade, isso é algo muito legal e que a gente recomenda muito para os nossos alunos, que é aproveitar o que o visto de estudante permite, né? E isso traz a possibilidade do aluno ter uma remuneração, né, ou cobrir suas despesas extras ao longo da faculdade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante o ano letivo, o aluno pode trabalhar até 20 horas por semana. Ganha-se de 8 a 12 horas por hora. No Canadá, o aluno também pode trabalhar até 20 horas por semana, nas férias também 20 horas por semana, ganha-se de 10 a 15 dólares canadenses por ano. No Reino Unido, de 20 horas por semana, média de 9 pounds, né, 9 libras por hora. Então, assim vai. Tem vários países, né? Tem várias regras. Quem quiser, inclusive, depois desse nosso webinar, a gente pode enviar essa página aqui para vocês terem a fácil acesso, né? Só mandar uma mensagem para a gente que a gente manda esse slide aqui com os detalhes dos países, a possibilidade de trabalho durante o ano letivo e a remuneração em média que se ganha por hora, né? No exterior é sempre por hora. E ainda falando das possibilidades financeiras, é claro que bolsas de estudos é algo que muitas famílias buscam, vão atrás e existe de fato a possibilidade. Basicamente, existem 4 formas de se conseguir bolsas de estudos no exterior: mérito acadêmico, necessidade financeira, artística e esportiva. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, só para vocês terem uma ideia geral sobre o assunto.
Primeiro, a questão de mérito acadêmico, bolsa por mérito. Mérito, as bolsas são dadas por notas da escola, ou seja, a média acadêmica do estudante, as provas, dependendo da prova da pontuação da prova do SAT ou do ACT, ou até mesmo prova de proficiência. As bolsas por mérito acadêmico, a grande maioria das faculdades vão considerar o estudante no ato da sua aplicação da sua candidatura, ou seja, se o aluno, se a faculdade analisa que o aluno tem a média ou a nota suficiente para ser considerada por uma bolsa, esse aluno, ao receber o seu resultado de aprovação na faculdade, vai receber já junto com a sua resposta de bolsa. Então, essas bolsas por mérito geralmente são consideradas já no ato da candidatura. É claro que aqui é algo que a gente conhece bem e a gente pode dar um direcionamento muito bom para os alunos e famílias, sabendo quais são as faculdades que realmente oferecem essas bolsas. E existem algumas bolsas que são por mérito acadêmico que exigem uma aplicação extra, ou seja, formulário extra, prazo diferente. Então, existe todo um processo de candidatura para bolsas diferente para aquela, para aquela faculdade ou para aquele estudante. Então, é importante o aluno entender sempre quando for considerar aplicar para a bolsa, se primeiro a faculdade tem bolsa por mérito, se a bolsa por mérito ela é considerada automaticamente na candidatura ou se existe alguma aplicação extra ou por algum prazo diferente também. Né? Isso é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos durante a estratégia, aplicação e a consideração das faculdades, né? O college list, a definição das faculdades que os alunos vão se candidatar. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsa por mérito. Muitas das bolsas por mérito elas são dadas parcialmente, né, do custo total da universidade. E a segunda bolsa é a bolsa por necessidade financeira, que são faculdades que oferecem bolsas, geralmente são faculdades mais seletivas. Elas oferecem bolsas de acordo com a comprovação financeira da família. Então, existe toda uma demonstração necessária para a universidade, vários documentos financeiros são exigidos, tem toda uma formatação dessa papelada financeira que é enviada junto com a candidatura. E geralmente essas bolsas por necessidades financeiras são faculdades que já são mais seletivas ou que têm um alto grau de seletividade ou competitividade. Ou seja, para se considerar em aplicar para essas faculdades que oferecem esses tipos de bolsa, o estudante já tem que estar num nível acadêmico alto, com alto grau acadêmico de notas, de provas e engajamento também nas atividades e projetos. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsas por necessidade financeira na turma de 2022. Vocês podem ver aqui que a grande maioria, inclusive bolsas que cobrem praticamente todo o custo de vida do estudante também, porque as faculdades elas fazem uma análise realmente da vida financeira da família, inclusive considerando o custo de manutenção do estudante no exterior. E aí, o que que as faculdades elas levam em consideração, né? As bolsas por necessidade financeira vão levar em consideração salários dos responsáveis, lucros e dividendos, né? Se a família tiver algum tipo de empresa, aluguéis ou outras formas de renda. A partir daí, o tamanho da família, se tem dependentes, despesas mensais, todos os investimentos que a família tenha, imóveis, patrimônio, poupança. E se os responsáveis forem separados, são calculados separadamente, mas depois feita uma conta em conjunto, né? Uma conta familiar, né, de dois responsáveis para um estudante, tá? O que que a faculdade não vai considerar? O imóvel, que a família mora, obviamente, e planos de previdência e aposentadoria, tá? Então, basicamente, as faculdades vão avaliar, fazer essa conta da renda total da família, não só de salários e toda a renda que, de fato, entra para a família, mas todo esse patrimônio que a família tenha, né, tanto de imóveis ou investimentos, todas as despesas, né? E a partir daí faz-se uma estimativa, né? É o que eles chamam de EFC, Estimated Family Contribution, ou seja, qual é a estimativa que a faculdade entende que aquela família poderia fazer nos estudos do estudante. E aí a faculdade faz uma oferta a partir daquilo que ela entende que a família poderia contribuir, e a faculdade oferece a bolsa necessária para
fazer a conta final junto com essa contribuição, né? Essas bolsas por necessidades financeiras são muito seletivas, né? É importante a gente frisar isso, porque essas faculdades que oferecem esse tipo de bolsa já são, por natureza, mais seletivas também. E quando se aplica para essas bolsas por necessidade financeira, é um processo ainda mais seletivo. Então, é entender que, dependendo da estratégia de aplicação ou da condição da família, é avaliar se realmente faz sentido ou se a família realmente pode se qualificar ou não para esse tipo de bolsa. É algo que aqui na Daqui para Fora, inclusive, nós fazemos bastante antes de traçarmos a estratégia com o estudante, com a família, na aplicação de bolsas por necessidade ou não. Então, aqui alguns dados, né, de umas faculdades em termos de aprovação e o quanto de o percentual que essas faculdades oferecem para alunos brasileiros que recebem bolsas por necessidade financeira. Então, por exemplo, Harvard e Stanford andam muito lado a lado, né? Elas aprovam em média de 5 a 6 brasileiros por ano, e desses 5, 6 vão aprovar pelo menos mais ou menos a metade com bolsa por necessidade financeira. Geralmente são bolsas bem altas, generosas, que podem cobrir até 100%, né? Já outras faculdades são ainda mais generosas. O MIT, por exemplo, ela aceita menos brasileiros, né, de 3 a 5, e 75% desses alunos são bolsistas, né? Então, é um número bem, bem alto, né? Já Cornell, que é uma outra Ivy League, é uma faculdade também super seletiva, mas ela não é muito generosa em termos de bolsas por necessidade financeira. A gente vê que né, mais ou menos 5% só dos 8 a 10 brasileiros, em média, que são aceitos, conseguem algum tipo de bolsa. Então, isso tem que ser considerado, isso são dados, né, estatísticas que todo ano nós relevantamos, né, nós temos, obviamente, nosso compilado ao longo desses 22 anos para fazer realmente essa análise retroativa para entender qual tem sido o padrão ou as ofertas de bolsa que cada faculdade tem feito por necessidade financeira. O terceiro modo de bolsas é bolsas por mérito artístico. Basicamente são dados para os cursos artísticos e que os alunos tenham criado um material artístico de relevância. Então, as principais áreas hoje de bolsas por mérito artístico: cinema, design, arquitetura e moda. E essas bolsas, elas são dadas exclusivamente pelo mérito do portfólio artístico do estudante. Então, aqui nesse ponto, cada aluno da Daqui para Fora tem uma mentora, inclusive, de portfólio, para trabalhar nesse material, formatada da maneira correta, e enviar para as universidades, para, se for o caso, conseguir também uma bolsa por mérito artístico. Aqui, inclusive, alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsa por mérito artístico na turma de 22. Grande maioria dessas bolsas são dadas parcialmente, né? Então, elas cobrem parte dos estudos da universidade. E aí, um ponto, né, muito importante de considerar quando a gente, né, faz a estratégia, a pesquisa e seleção de faculdades com cada estudante é avaliar realmente as possibilidades de bolsa, se isso for uma condição para o estudante, para a família, na viabilidade desse projeto. Então, nós sempre partimos do princípio do que cada família estimar como um teto final. E trabalhamos a partir disso, dentro desse range que a faculdade, que a família vai estimar para a faculdade do filho ou da filha. E aí, se as faculdades que estiverem sendo avaliadas, né, e recomendadas para o estudante, se uma faculdade estiver muito fora do orçamento e não oferecer algum tipo de bolsa, essas faculdades são logo descartadas, né? A gente não vai perder tempo recomendando uma faculdade para um estudante ou para uma família que esteja totalmente fora da estimativa do que vocês determinarem, né? Agora, faculdades estiverem fora do orçamento e tiverem bolsa, nós sempre avaliamos o tamanho da bolsa para saber se chega no teto da família, e segundo, quais são os requerimentos daquela bolsa para saber se o estudante que estiver aplicando para aquela bolsa cumpre ou não aqueles requisitos, né? E aí faz parte do nosso trabalho, da equipe que estiver com cada estudante, avaliar o potencial do aluno para entender quais seriam as potenciais faculdades que esse aluno se encaixa dentro dos requerimentos necessários para a bolsa. Então, isso é realmente um trabalho muito complexo, existem muitas partes, é realmente um quebra-cabeça para chegarmos numa lista final de cada estudante, porque essa lista tem que ser
de acordo com o seu potencial, com o seu perfil, mas também sempre dentro do orçamento anual planejado pela família. E aqui nessa avaliação de bolsas é onde nós analisamos toda essa parte para que cada aluno aplique para as faculdades corretamente no ponto financeiro também. Tá? Nós olhamos isso não só de uma forma estratégica, mas também de uma forma analítica, baseado no nosso banco de dados. Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo isso há 22 anos, existem milhares de alunos que já passaram pelo programa, pela Daqui para Fora, e já aplicaram para milhares de faculdades no exterior. Todo ano nós reatualizamos essa nossa base de dados com novas dezenas, centenas de resultados de alunos já daqui para fora. Então, isso vai criando uma massa crítica, né, uma massa de dados e de informação muito rica para nós, para que a gente possa avaliar o padrão, né, o histórico de aprovações de faculdade no exterior, mais especificamente para alunos brasileiros. Então, isso é um ponto muito válido, né, e com muito valor do trabalho da DEC para fora, para justamente trazer informações e dados de resultados reais de alunos brasileiros que já passaram pelo programa. Inclusive dados de bolsas, é claro. Então, nessa base de dados, a gente consegue traçar e olhar o que cada faculdade tem ofertado de bolsas para alunos brasileiros e avaliando que tipo de perfil de aluno tem conseguido que tipo de bolsa. Né? E aí, algumas dicas, né, para quem está nos assistindo, né, para conseguir lá na frente se qualificar para bolsas acadêmicas ou por necessidade. Aqui a gente trouxe os principais pontos. Primeiro, notas da escola. Sem dúvida, né, aumentar média de uma forma geral, notas preferencialmente acima de 8 na escola, de uma forma geral, sendo um bom estudante, isso ajuda demais. Indo bem nas provas da SAT, principalmente, a prova de inglês e matemática, é uma prova que ela abre muitas possibilidades de bolsas, principalmente nas faculdades dos Estados Unidos. Algumas faculdades, inclusive, da Europa também podem olhar isso como uma possibilidade. As bolsas por atividades, né, extracurriculares, aqui as atividades elas vão estar muito relacionadas com os outros primeiros dois itens, e aí muito nas faculdades por necessidade financeira vão olhar esses três itens em conjunto, notas, provas e atividades extracurriculares, tá? A seleção das faculdades é importantíssimo, saber quais faculdades têm que tipo de bolsa, quais são os requerimentos, se você se enquadra para aquele requerimento ou não. Então, isso é muito importante no sucesso desse projeto financeiro. Trabalhar nas redações, algumas faculdades oferecem bolsas por redação também. E para a turma artística, construir muito bem seu portfólio artístico, né? Ter certeza que você vai enviar o seu melhor material artístico para as universidades, né? Algumas dicas também em termos de pesquisas, né, e como olhar bolsas de estudos. Primeiro, fazer essa conta, né? Eu brinco sempre com os meus alunos e famílias de que esse é o dever de casa dos pais, né, dos responsáveis, a determinarem um teto de orçamento, né? Isso realmente cabe aos responsáveis, antes de começar qualquer projeto de candidatura posterior, ter isso estabelecido. Então, tem que haver essa conversa em família para entenderem qual que vai ser o teto. Na internet, hoje em dia, né, algumas palavras-chave para se pesquisar: Merit-Based Scholarships, Opportunities for International Students. Pesquise se a faculdade tem alguma application extra, algum formulário diferente, algum prazo extra também. Muitas bolsas são dadas para quem aplica ou se candidata cedo. Então, se você está considerando uma faculdade, já tem um nome de faculdade em mente, envie a sua aplicação, a sua application o mais cedo possível, antes do período regular ou antes do deadline, porque isso pode te trazer alguma possibilidade de bolsa, e avaliar as faculdades por necessidade financeira, né? O nosso trabalho, né, de uma forma geral, pode começar a partir do nono ano, do nono ao segundo ano do ensino médio, uma fase que a gente chama de preparação, em que aqui, inclusive, a gente vai ter uma conversa com a família para avaliar o que lá na frente esse aluno vai precisar de viabilizar esse projeto. E aí, criar um trabalho, se for necessária a aplicação de bolsa, já começar a desenvolver esse estudante para se tornar um candidato ou uma candidata apto a qualificar para a bolsa de estudos lá na frente.
Na fase de candidatura no terceiro ano, aqui é uma parte fundamental, é a seleção de universidades, escolher muito bem as faculdades, qual a estratégia para cada uma delas, do ponto de vista acadêmico e financeiro. Ah, as redações são trabalhadas aqui também, uma orientadora de application, e ao longo dos 4 anos o nosso vínculo não termina no dia do embarque com os nossos alunos. Nessa parte específica da seleção das faculdades, como nós falamos, é uma parte muito crucial do projeto, e o trabalho nessa fase é com um mentor específico daqui para fora, que é um estrategista, que vai fazer uma análise do perfil do estudante, quais são suas preferências, qual é o teto que a família estimou, qual é o orçamento da família planejado, vários quesitos que compõem o application, o perfil do estudante, para a partir daí criarmos uma lista de 8 ou 12 ou 16 faculdades distribuídas nessas 4 categorias de chances admissionais, muito competitivas, competitivas, alvas e seguras. Então, o trabalho do estrategista com cada aluno é entender qual é o grau de seletividade que cada faculdade vai ter para cada estudante. E aí, para a gente fechar aqui os nossos últimos eventos do ano, no dia 12, vamos falar sobre SAT e ACT, e no dia 14, casos reais dos nossos alunos. De novo aqui, nossa análise de perfil está no nosso chat, né? A nossa análise de perfil, vou botar de novo aqui o link direto para vocês acessarem, quem quiser, só preencher. Não tem nenhum custo, não tem nenhum compromisso, vocês podem preencherem por lá, terem um retorno nosso, e quando quiserem, podem marcar uma conversa individual com a gente. Pergunta aqui sobre bolsas de esportes, né? Tem essa possibilidade também, é o quarto modo, a gente não abordou aqui, né? Mas nós temos algumas empresas que são especializadas em bolsas esportivas, que se for o seu caso, você pode entrar em contato com a gente, dependendo do esporte, a gente pode direcioná-la para a empresa especializada naquele esporte. Mas, de uma forma geral, as bolsas esportivas elas são dadas para atletas de alto rendimento com resultados oficiais em federação e confederação. Então, se é o seu caso, ou da sua filha, do seu filho, e esse aluno atleta, né, que a gente chama, que tem treinado desde os 8, 9, 10 anos e chega no ensino médio, né, geralmente está participando de um clube, está participando de federação, confederação, torneios, competição final de semana, treina todos os dias, se é esse o perfil, potencialmente esse aluno consegue uma bolsa esportiva, né? Então aí tem que ser todo um trabalho de construção de currículo esportivo. Essas empresas esportivas traçam todo um material de vídeo que tem que ser formatado, enviado, um currículo esportivo, contato com treinadores, e aí então é um processo muito diferente aqui do acadêmico, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode fazer essa ponte para você, tá? Aqui tem os nossos contatos também, WhatsApp, e-mail, na análise de perfil. De novo, quem tiver alguma dúvida ou quiser ter um primeiro ah, momento com a gente, né, pode fazer essa análise de perfil, que em algum momento a gente pode marcar uma conversa individual, tá? Essa palestra vai ficar gravada, todos os nossos eventos estão no nosso site, então vocês podem assistir por lá. Geralmente, em uns 2, 3 dias, a gente consegue fazer o upload desse evento, e aí vocês podem acessar pelo nosso site, sim, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Bem, então acho que aqui a gente está encerrando, acho que não temos mais nenhum ponto, nenhuma questão. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitado aqui algumas informações importantes dessa parte financeira. Se tiver alguma dúvida em específica, ou individual, podem marcar um encontro conosco, não tem nenhum custo essa reunião individual com a gente, que a gente pode realmente entender o caso e sermos muito transparentes, né? Em relação ao projeto, à viabilidade para cada um, tá? Espero revê-los em um próximo encontro. Uma ótima noite a todos e a todas, e até já. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima.